O nome do seu pai, dona Cátia, para a gente orar por ele? José. Seu José. E sua mãe? Minha mãe, Elza. Elza. Vamos então clamar ao Senhor aqui. Bendito Deus, digno de honra e de glória, de louvor, de adoração. Senhor, nós te adoramos nesse momento. Nós dizemos a Ti que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo e que somos gratos pelo privilégio que temos de sermos chamados pelo Teu nome. Senhor, eu quero nesse momento agradecer pelos nossos irmãos que estão reunidos para estudar a Tua palavra. Põe no Teu altar a vida do irmão Ismael, da sua família. Senhor, esteja confirmando os seus planos de vir à conquista. Abre as portas, ó Pai. O seu Klaus, ó Deus, também a sua casa. O Emerson, Senhor, e a sua família. A irmã Sidneia, a irmã Maria, a irmã Ivone. E Deus amado, seja com a irmã Cátia, com o Cássio. Esteja abençoando o seu José, Pai, a recuperação da sua cirurgia. E também Dona Elza, a recuperação do Covid. Senhor, amém. Seja conosco, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, para fazer valer o tempo de vocês, eu queria trazer um estudo aqui para os irmãos. A gente falou sobre a importância da Bíblia, a gente falou sobre a doutrina do pecado, sobre a salvação. Eu queria ver com os irmãos aqui o que acontece na vida da pessoa quando ela é salva. Então, realidades espirituais que acontecem na salvação. Abre, por favor, em Mateus, capítulo 3. Pega minha Bíblia. Mateus, capítulo 3. Todo mundo aí encontrou? Encontramos. O que vai acontecer aqui vai ser o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, acontecem 3 coisas que representam, que ilustram as realidades espirituais da salvação. Então, observe aqui. Mateus, capítulo 3, diz assim, por favor, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. O Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceberam aí que aconteceram 3 coisas no batismo de Jesus? Então, o céu te abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e do alto o Pai disse, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá certo? Veja bem, eu queria falar aqui, a partir desse texto, sobre coisas que acontecem conosco, não quando a gente é batizado, mas quando a gente é salvo. Aí vamos fazer essa distinção. Aqui está falando do batismo de Jesus. Mas eu não estou pensando no batismo das águas, não. Eu estou pensando na salvação. Tá joia? Então, veja bem. O batismo é uma coisa importante, mas é um símbolo daquilo que acontece na vida da gente quando a gente crê. Tá bom? Então, quando a gente crê, o que acontece? A gente morre para o mundo e a gente nasce de novo para Deus. Então, a gente morreu para o mundo e a gente ressuscita para Deus. Esse é o símbolo do batismo. Então, quando a gente se converte, quando a gente crê em Cristo, naquele momento, a gente morreu para o mundo e agora a gente tem uma nova vida para Deus. E na salvação, acontecem 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? A primeira, aqui não está dizendo que os céus se abriram? Gente, olha, quando nós cremos em Cristo, há uma nova realidade na nossa vida. E essa realidade é celeste. Essa realidade é espiritual. Antes de Cristo, nós somos apenas indivíduos terrenos, voltados a essa vida, voltados a essa realidade terrena, humana e temporal. Mas quando Cristo entra em nossas vidas, quando a gente verdadeiramente crê, quando a gente verdadeiramente nasce de novo, aí é uma nova realidade que é celeste. Assim como os céus se abriram literalmente sobre a vida de Jesus, espiritualmente, os céus estão abertos para aqueles que creem em Jesus Cristo.
Nós, os que cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, os que verdadeiramente somos salvos, fomos regenerados, então nós agora não somos apenas indivíduos terrenos, nós somos também cidadãos da pátria celestial. O que a Bíblia vai dizer? Lá em Colossenses, capítulo 4, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: portanto, com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não da terra. Então, qual é a nossa realidade hoje? A nossa realidade não é mais uma realidade tão somente terrena. A nossa realidade é uma realidade celeste. Nós não somos indivíduos deste mundo. Nós somos indivíduos da pátria celestial. Nós aqui no mundo, nós agora estamos como peregrinos. Como é que é a ideia do peregrino? Você vai morar lá nos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, mas você não é de lá. Você está ali de passagem. Não é assim? A sua cidadania é a do Brasil, não é isso? Sim. Nós cremos em Cristo, é como se a gente estivesse morando no mundo, mas a nossa cidadania não é do mundo. A nossa cidadania é dos céus. Então, meus irmãos, qual é a primeira realidade que acontece quando a gente crê em Jesus Cristo? Tenha certeza disso. Os céus, espiritualmente, se abriram sobre nós. Nós agora não somos tão somente indivíduos deste mundo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Jesus, ele vai falar que quando as pessoas creem, os céus se abrem e elas veem os anjos subindo e descendo a Deus por meio de Jesus. Então, nós em Cristo agora, nós temos esse acesso aos céus por meio de Jesus. Meus irmãos, qual é a primeira realidade? É a realidade celeste. Tenha certeza disso. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Só para a gente entender um pouquinho mais. Sabe o que significa a palavra igreja? Essa palavra igreja vem do grego, são duas expressões. Eclesia. Então, é de botar para fora. Tipo, expirar. Eu não estou botando algo para fora? Expulsar. Externo. Percebe que essa palavra ex está falando sobre fora? Então, igreja é uma palavra que tem a expressão ek, para fora, e eclesia, ou clesos, chamados. Então, nós somos chamados para fora do mundo, ao encontro dos céus. Meus irmãos, assim como Israel, ele foi chamado para fora do Egito, para ir para Canaã, que era a terra prometida, nós, os que cremos em Cristo, nós somos chamados para fora deste mundo, para uma realidade não humana, para uma realidade celeste. Então, lembra, Jerusalém, Israel, tem a sua Jerusalém terrestre. O que nós aguardamos? A Jerusalém celestial. Então, a primeira certeza, gente, isso daqui precisa ficar no coração do crente. Nós temos os céus abertos sobre nós. Nós hoje temos realidade de intimidade com os céus. Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos à eternidade. Se nós realmente assimilarmos isso, haverá uma mudança de valores na nossa vida. Haverá uma mudança de objetivo. Jesus, ele diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ele fala de novo: que adianta o homem ter 2 braços, 2 pernas, o corpo inteiro são, mas a sua alma ser lançada no inferno? E ele pergunta por fim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Percebe que Jesus, ele leva a gente a pensar na eternidade? Aí, quando a gente se converte, os céus se abrem. E aí Jesus fala que o nosso tesouro, aquilo que a gente tem de precioso, não pode estar num local
onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói e onde o ladrão rouba. Que o nosso tesouro tem que estar nos céus. Aquilo que realmente é importante para nós tem que estar nos céus, onde ladrão não chega, traça não chega, ferrugem não chega. Percebe que a nossa mentalidade agora tem que ser celeste? Nossa percepção tem que ser acerca do céu, acerca da eternidade? Então, meus irmãos, assim como os céus se abriram sobre Jesus no batismo, os céus se abrem sobre nós quando cremos em Jesus Cristo. A primeira realidade da salvação é a realidade dos céus. Qual é a nossa expectativa, tanto de eternidade quanto após a morte? 1 Coríntios 5, versículo 1, Paulo fala assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, da parte de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Percebe o que Paulo está dizendo? Nós, os que cremos em Cristo, nós podemos e devemos ter a certeza dos céus. Mas essa certeza dos céus não é apenas algo que a gente espera após a morte. É uma realidade que a gente já vive em vida. Por isso que a Bíblia fala: pensai não nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Meus irmãos, o que isso daqui quer dizer? Vamos entender o privilégio e a responsabilidade. Eu devo pensar o seguinte: lá no céu, como é que foi intencionado o meu casamento na terra? Eu não vivo o meu casamento a partir da perspectiva humana. Eu vivo o meu casamento a partir da perspectiva do céu. Lá no céu, como é que foi intencionado o meu caminhar na terra? Eu não caminho na terra por meio das circunstâncias ou da vontade dos homens. Eu caminho na terra considerando o que foi planejado para mim nos céus. Meus irmãos, insistindo nisso, o que a Bíblia vai dizer? Quem nos condenará? Pois foi Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, e intercede por nós. Percebe que a nossa segurança é sobre algo que acontece nos céus? Uma realidade que realmente está acima dessa vida, está acima deste mundo? Primeira certeza que a gente precisa ter acerca da salvação. Quando a gente crê, os céus se abrem sobre nós. Meus irmãos, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Israel saiu do Egito para uma terra prometida, mas para uma terra prometida nessa vida. Nós somos chamados para fora do mundo, igreja, mas não para algo nessa vida. Nós somos chamados para algo que é celeste. Nós somos chamados para a pátria celestial. Israel tem como preciosidade a sua capital, que é Jerusalém. Qual é o desejo da igreja de Cristo? Qual é o desejo do crente? Não é a Jerusalém dos homens, é a Jerusalém dos céus. É a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Essa é a primeira realidade. Em cima disso, pensa na segunda. Quando os céus se abriram, o que eles viram? O Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. A segunda realidade, a segunda certeza que acontece quando a gente crê em Cristo, é que a partir desse momento, o Espírito Santo passa a morar em nós. Assim como o Espírito veio sobre Jesus no batismo, o Espírito Santo vem sobre a pessoa quando ela crê em Jesus Cristo. Deixa eu enfatizar bastante isso daqui com os irmãos. Não sinta como crítica, tá bom? É só para a gente entender. O pensamento pentecostal, ele surge dizendo que existe uma coisa chamada segunda bênção. A primeira bênção seria a salvação. A segunda bênção
seria o batismo com o Espírito. E eles começaram a ensinar que esse batismo com o Espírito acontecia depois da salvação. Podia ser uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Essa é uma segunda bênção. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Abra aí em Atos 19. Atos 19. Atos 19. Olha a pergunta que Paulo faz a esse pessoal. No versículo 1, Paulo diz assim, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Lembra que é Éfeso, viu? Aí lembra que é Éfeso, que a pouco eu vou te mostrar uma coisa em Efésios. Aí, chegando em Éfeso, ele encontrou uns discípulos. Olha a pergunta que ele faz para os discípulos. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando? Quando é que ele perguntou se recebeu o Espírito Santo? Quando crestes. Quando crestes. Está vendo que Paulo, ele está associando a vinda do Espírito Santo no momento que a gente crê? Jesus, no batismo, os céus se abriram. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós nascemos de novo, os céus se abrem. E nessa mesma hora, o Espírito Santo vem sobre nós. Lembra que eu falei aí que foi em Éfeso? A situação aí não é em Éfeso? Sim. Vai lá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é assim que está aí? Sim. Olha só, gente. Tendo crido, fostes selados. Quando é que a gente recebe o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia? No momento que a gente crê. Então, olha, a realidade dos céus é uma realidade que a gente já pode ter certeza no momento que a gente crê. No momento que a gente crê, a gente já pode ter essa certeza que agora a gente é cidadão dos céus. A gente pode ter essa certeza que no momento que a gente morrer, a gente já estará na presença de Deus nos céus. E também a gente pode ter a certeza que nós já temos o Espírito Santo. Se você verdadeiramente crê em Cristo, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Lá em Romanos, capítulo 8, olha o que Paulo vai falar acerca dessa realidade espiritual do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8. Me acompanhe aí, por favor. Por favor, capítulo 8. O versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe, gente? É impossível a pessoa crer em Jesus e não ter o Espírito Santo. Se a pessoa realmente crê em Jesus Cristo, ela já tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é o selo. Então, vamos entender aqui. Hoje, você, quando escreve uma carta, você põe o selo atrás do envelope, não é assim? Isso. Naquela época,
o pessoal fazia um rolo, sabe? Aí eles derretia uma cera, colocava a cera na abertura do rolo, e aí o imperador, ele pegava o anel dele e selava. Aquele anel selava o rolo. Aquele selo do imperador dava garantia do documento. Então, se você rompesse o documento, você teria um problema com o imperador. Aí Paulo está dizendo que o selo que nos dá garantia, o selo que nos dá confiabilidade, não é uma cera que um imperador põe o anel. É o próprio Espírito de Deus que está sobre nós. Então, meus irmãos, qual é a certeza que nós podemos ter quando nós cremos em Cristo? É que nós já somos salvos e já somos habitados pelo Espírito Santo. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito de Deus. Vamos entender isso daqui um pouquinho mais, porque eu sei que as pessoas têm uma certa dúvida sobre isso. A Bíblia fala sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo e sobre o enchimento do Espírito Santo. O batismo acontece quando você crê. O fruto acontece quando você desenvolve uma caminhada com Deus. E o enchimento com o Espírito Santo são experiências que a gente vai tendo na vida cristã conforme a gente vai cultivando intimidade com Deus. Mas veja, a única coisa que se manifesta no nosso dia a dia é o fruto. Então, a prova, sabe, a evidência visível que eu tenho o Espírito Santo não é sinais, não é falar em línguas, não é fazer cura, não é ter revelação, não é ter profecia. É ter o fruto do Espírito. É o meu caráter, é a minha conduta, é a minha atitude. Percebe aí a diferença? Sim. O que eu gostaria que ficasse claro para a gente, de acordo com a Bíblia? Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós já somos cidadãos dos céus. Os céus se abriram sobre nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós imediatamente já recebemos o Espírito Santo. Se você verdadeiramente é salvo, você já tem o Espírito Santo em você. Aí qual é o desafio para a gente agora? É cultivar intimidade, uma caminhada espiritual. É andar no Espírito. É viver essa realidade da vida cristã. Perceberam aí? Sim. Deixe-me aqui insistir um pouquinho mais nesse aspecto, porque ele tem um valor muito grande, ele é muito necessário, tá bom? Uhum. O que a Bíblia vai nos ensinar acerca da caminhada no Espírito Santo? O que a Bíblia vai nos ensinar sobre cultivar essa realidade? Às vezes, nós achamos que tem pessoas que elas são mais ungidas do que nós. Então, por exemplo, né? Tem gente que acha que o pastor ele é mais ungido do que os outros homens. Tem gente que acha que aquele irmão ele tem mais do Espírito do que o outro. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus não nos dá o Espírito por medida. Então, lembra disso. Todos nós temos tanto do Espírito Santo quanto os outros. Tem que imaginar o homem mais santo da Terra. Você tem tanto do Espírito Santo quanto aquele homem. Lembra disso, gente. O Espírito Santo, ele já habita em você. Qual vai ser a diferença? É que tem pessoas que elas têm uma disciplina espiritual que busca a face do Senhor. Se nós desenvolvemos essa disciplina espiritual, nós seremos igualmente cheios desse Espírito. Aqui na igreja, por eu ser pastor, aí tem gente que acha que a minha oração tem mais poder do que a oração deles.
Gente que acha que a minha oração vai ter mais resultados do que a oração deles. Meus irmãos, isso não existe. Isso não existe. Os céus se abrem sobre todos os que creem. E o Espírito Santo vem a todos os que creem. Então, na igreja de Cristo, não tem isso, de essa pessoa tem mais proximidade com Deus do que a outra. As duas, igualmente, têm os céus abertos sobre elas. E as duas, igualmente, têm o Espírito Santo em suas vidas. O que é necessário? É que cada um cultive essa intimidade com Deus no seu dia a dia. Como é que a gente cultiva essa intimidade? Pela oração, pela leitura da palavra de Deus, o meditar na palavra, pela comunhão com a igreja do Senhor, fugindo do pecado, sabe? É uma disciplina que a gente vai desenvolvendo. E aí, gente, uma coisa que é importante ficar sobre nós. Porque o pessoal acha que tem esse que é mais santo, aquele que é mais santo, eles ficam achando que a oração daquele, Deus atende. A nossa oração, Deus não atende. Não existe isso, meu irmão. A Bíblia fala que em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Então, eu não preciso, e ninguém aqui precisa, viu? Nenhum dos irmãos precisa de alguém para interceder por vocês diante de Deus. Porque em Cristo, você acaba sendo o seu próprio sacerdote. Perceberam aí? Sim. Terceira e última realidade. A primeira é que nós somos cidadãos dos céus. Os céus se abrem sobre nós. A segunda é que o Espírito Santo passa a habitar em nós, no momento que nós cremos. E a terceira, a Bíblia não fala que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito veio sobre ele, e do alto houve uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Não foi assim que terminou a narrativa? Sim. Todos nós os que cremos, assim como veio uma voz sobre Jesus dizendo que ele é o Filho amado, quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, gente. Nós nos tornamos filhos de Deus. Deixa eu enfatizar algo aqui. Tem uma frase que é muito bonita. A frase diz assim: todos nós somos filhos de Deus. Essa frase é bonita, mas ela não é verdadeira. Nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, João capítulo 1, versículo 11 diz assim: ele veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, olha a bênção, ou as muitas bênçãos da salvação. Essas são as 3 bênçãos principais. Tem muitas outras, mas as 3 bênçãos principais são essas. Os céus se abrem sobre nós. Somos cidadãos dos céus, temos certeza da realidade eterna nos céus. A segunda, somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. E a terceira, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu queria entender um pouquinho mais isso daqui com os irmãos, porque eu creio que de todas as bênçãos, essa é a principal. Você está lá em Romanos capítulo 8, por de uma passagem que a gente leu. Romanos capítulo 8. Diz assim no versículo 19, 15 e 16. É que eu enxergo mal, aí eu tenho que ficar um pouco longe da Bíblia. 15 e 16 diz assim: porque não recebemos um espírito de escravidão, para outra vez
estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Aí no verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, existe uma realidade espiritual tremenda. O céu se abre. Somos habitados pelo Espírito Santo. E nós nos tornamos filhos de Deus. Vamos entender isso. Nós somos filhos por adoção. E somos filhos por novo nascimento. A nossa noção de adoção é diferente da adoção daquela época. Vamos entender aqui. O meu filho, hoje tem 15 anos. Ele é o meu filho por genética. Só que se eu fosse daquela época, ele ainda não teria os direitos de filiação, a não ser que eu o adotasse publicamente. A não ser que eu dissesse, olha, eu reconheço ele como filho, e reconhecendo ele como filho, agora ele tem direito sobre as minhas posses. Perceberam o que é adoção? Então, nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de novo, e somos filhos de Deus porque ele, publicamente, ele nos reconhece como filhos. Então, veja, assim como Jesus, ele foi reconhecido publicamente no batismo como filho de Deus, o Senhor nos reconhece publicamente, diante de anjos, diante de potestades, que nós somos filhos de Deus. Quais são as maravilhas disso daqui? Ser filho por novo nascimento faz com que nós tenhamos uma inclinação semelhante à do pai. Pensa nisso que eu vou te falar aqui. Você faz força para parecer geneticamente com seu pai? Geralmente, se o pai é calvo, o filho não precisa fazer força nenhuma, ele vai ficar calvo. Porque a genética traz isso sobre ele. Se o pai é negro, o filho não precisa fazer força nenhuma, ele nasce negro. Se o pai for loiro, o filho não precisa fazer força nenhuma, ele nasce loiro. Não é assim? Está na carga genética. Se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, a gente não precisa fazer força, sabe? Para amar o que Deus ama e para odiar o que Deus odeia. Porque o Espírito de Deus está no nosso coração. O nosso coração agora começa a ter uma inclinação para com as coisas de Deus. Então, a nossa genética espiritual, é inclinada para as coisas de Deus. É por isso que o crente verdadeiro, ele não tem prazer no pecado. Ainda que a carne dele goste do pecado, no coração dele, na sua alma, no seu íntimo, ele tem tristeza quando peca. Porque agora ele é filho de Deus. Tem uma inclinação nova na sua vida. É por isso, gente, que o crente ele tem tanta alegria nas coisas espirituais. Por exemplo, né? Quem veio do mundo? Época de São João, tinha uma alegria tremenda no São João. Época de Carnaval, tinha uma alegria tremenda no Carnaval. Se ele realmente nasceu de novo, ele não tem mais prazer naquelas coisas. Pelo contrário, ele tem a tristeza. Ele agora tem prazer em orar. Ele tem prazer em ler a Bíblia. Ele tem prazer em estar com os irmãos em louvor, em adoração. É uma mudança que tem no coração dele pelo novo nascimento. E a ideia de filhos por adoção é quando nós reconhecemos, quando nós percebemos que o Senhor agora, ele nos traz legitimidade. Meus irmãos, pense nisso daqui. Se nós tão somente fôssemos perdoados e estivéssemos no céu, a gente estaria no céu sem direito de estar lá. Faz de conta que você recebe alguém na sua casa. Você recebe um hóspede. Esse hóspede está lá, mas vamos concordar que ele não está muito à vontade? Porque não é a casa dele. Ele está ali como hóspede. Ele não tem direito de estar ali. O Senhor,
ele nos faz seus filhos. Quer dizer que nós estaremos no céu, sabe, com direito de estar ali. Não é um direito das nossas obras, é um direito que o Senhor nos traz pela graça. Então, o Senhor nos traz legitimidade. Paulo vai falar para a igreja de Corinto, sabe, que tudo é nosso. Aí ele fala que tudo é nosso, até os anjos. E que nós somos de Deus. Por que tudo é nosso? Porque nós somos filhos. Então, meus irmãos, imagina seu filho na sua casa. Seu filho, ele casou e, de repente, ele vai na sua casa. Concorda que vai ser natural ele ficar à vontade na sua casa? Porque é a casa do pai? Nós temos essa legitimidade dada por Deus. E o que eu acho de mais precioso nisso, lembra que Deus falou sobre Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Ele fala, este é o meu filho amado, em quem me alegro. A palavra orgulho, nós associamos a pecado. E realmente, orgulho é pecado. Mas força de expressão. Sabe quando um pai se orgulha do filho? O pai, ele tem alegria naquele filho? É o que o pai está falando de Jesus. Esse é o meu filho amado que me enche de alegria. Meus irmãos, pense bem nisso daqui, que eu acho preciosíssimo. Eu acho riquíssimo mesmo. Deus, quando olha para você, se você realmente creu em Cristo, ele olha para você a partir de Jesus. Ele olha para você e ele vê em você a justiça de Jesus. Ele vê em você os méritos de Jesus. Ele vê em você o caráter de Jesus. Isso quer dizer que, assim como o Pai falou no batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem me alegro, nós somos filhos amados que trazem alegria ao coração de Deus. Meus irmãos, nós somos o sorriso de Deus na terra. Pensa nessa colocação. Não é apenas que nós somos filhos, nós somos filhos amados. E não é apenas filhos amados, filhos amados que trazem alegria ao coração de Deus. Olha as bênçãos da salvação. Olha as bênçãos de pertencer a Cristo. Às vezes, nós achamos que a gente precisa fazer algo para Deus estar feliz conosco. Meus irmãos, a graça de Deus recompensa o nosso esforço. Mas lembre disso. Deus não está feliz com você porque você é dizimista. Deus não está feliz com você porque você ora muito. Deus não está feliz com você porque você sabe a Bíblia de cor. Deus se alegra com você porque você está em Cristo. É tudo por Jesus. É tudo para a glória de Jesus. É tudo pelos méritos de Jesus. Tem aqueles irmãos que realmente eles têm um testemunho maravilhoso. E Deus honra esse testemunho. Mas veja, tudo o que faz ele aceito por Deus não é o testemunho dele. É Cristo na vida dele. Lembra disso. Tudo Jesus. Tudo por Jesus. Tudo para Jesus. Amém. Meus irmãos, o estudo que eu queria trazer para vocês hoje era pensando nisso. As realidades que acontecem com o crente quando ele verdadeiramente crê em Cristo. É importante nós entendermos isso na nossa caminhada cristã. Nós não pertencemos a este mundo. Somos cidadãos dos céus. O Espírito de Deus habita em nós desde o momento que nós cremos. E nós, hoje, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Deus se alegra em nós. Semana que vem, eu queria falar sobre a tentação de Jesus. Porque depois do batismo, Jesus foi tentado. Aí, semana que vem, eu queria falar sobre essa dinâmica da nossa caminhada nessa vida, lidando com as tentações que o diabo traz. Mas eu só queria aqui também deixar bem claro. Apesar de eu ter falado do batismo de Jesus, essas coisas não acontecem com você quando você se batiza. Viu, gente? Essas coisas acontecem quando você crê.
quando você verdadeiramente se converte. Que o Senhor, em bondade, esteja abrindo os nossos corações para cada vez conhecermos mais essas realidades espirituais e podemos viver a partir delas. Amém. Obrigado pela atenção de vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Agora é Glória a Deus. 7h45 e eu fico com medo de ser cansativo. Por isso que eu estou pensando mais ou menos em meia hora. Eu Não, queria tá ótimo. deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, para a gente conversar a respeito. Quem tiver pergunta, só abrir o microfone aí. Só lembrando aí, pastor, você fez aí até uma comparação a respeito da genética. Abre uma exceção aí para não dar problema, viu? Tem uns pais morenos que saem uns filhos brancos, viu? Tá certo, é verdade. Os irmãos, algum comentário, algo assim que a gente possa contribuir? Não, eu estou em paz. Glória a Deus. Contente. Maravilha, pastor Vitor. Maravilha. Sim, pastor, ficou bem esclarecido. Eu queria, então, orar com vocês para a gente encerrar o nosso momento hoje, tá bom? Tá bom. Meus irmãos, em abril agora, será que tem como a gente ensaiar um dia para eu dar uma esticadinha aí, para dar um abraço em vocês? Pronto. Rapaz, a vontade é nossa. Joia. Vamos, Deus preparando. Deus preparando. Vamos ver, Deus preparando. Se for um final de semana e eu estiver em casa, de repente nós venhamos até no meu carro, ué. Aí, joia. É porque é bem capaz da gente não estar, né? Eu acho que a gente já vai estar aí já. Dona Kátia, chega quando, Dona Kátia? Pastor, eu estou a revisão de painho é dia 16. Dia 16. Eu vou Tudo bem se a gente esperar a Dona Kátia chegar?